O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus ilumina os nossos passos. Hoje nós viemos para esta paróquia para participarmos desta missa da primeira sexta-feira do mês, como nós temos feito e a Rede Século XXI tem feito nestes últimos tempos. Nós agradecemos já antecipadamente, antes de chegarmos ao final, a acolhida que a paróquia nos faz, na pessoa do Padre Valdemar, pároco desta paróquia, que está sempre disponível e aceitou que hoje nós pudéssemos celebrar esta Santa Missa transmitida pela Rede Século XXI, aqui na paróquia na qual ele é o pároco. A primeira sexta-feira do mês, para nós, que temos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, é significativa, e nós queremos, no tempo litúrgico que vivemos, que é o tempo comum, fazer esta pausa e contemplar a Palavra de Deus, de modo especial, neste dia em que nós nos dedicamos na reflexão e na oração, a contemplar o coração amoroso e misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, que a liturgia nos propõe, nos fala do chamado de Cristo às pessoas. Deus chama a quem?
A todos, indistintamente. Deus chama a todos. O Evangelho diz que Jesus chamou um homem que era pecador público, cobrador de impostos. Este homem, chamado Mateus, estava sentado na coletoria dos impostos e Jesus olhou para ele e disse: segue-me. Seguir a Cristo é uma exigência para a nossa vida de fé. Hoje o importante neste trecho do Evangelho é perceber que se Jesus chama os pecadores, chama aqueles que necessitam, nós precisamos nos perguntar: será que nosso Senhor me chama a mim também? Nós somos necessitados de Cristo? Nós precisamos da palavra de Deus? Nós somos homens e mulheres que precisamos de preencher a nossa vida com o amor de Deus? Então também nós somos necessitados e estamos à margem esperando que o Senhor nos chame. Esta atitude de ouvir e de acolher o chamado de Cristo é a atitude daqueles que se sentem necessitados. Existem pessoas que acham que já sabem de tudo, já viveram tudo, não precisam de aprender mais nada, nem precisam de Deus. Existem pessoas que querem viver como se Deus não existisse. Mas, ainda para estas pessoas, Jesus Cristo apresenta a sua palavra: segue-me. E seguir a Cristo importa numa atitude. Aquele homem, Mateus, seguiu a Cristo e foi com ele para participar com ele de uma refeição. Os discípulos eram questionados pelos fariseus, pelos doutores da lei, sobre este fato. Jesus chama um pecador, senta-se com os pecadores, conversa com os pecadores, e Jesus, sabendo, claro que é Deus, sabia do que é que o coração humano está cheio, às vezes de inveja, de orgulho, de uma mesma coisa a vida inteira. Jesus sabia de tudo isso, e ele então disse aquelas pessoas: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Quero misericórdia e não sacrifício, disse Jesus. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. O que isso significa para nós? Jesus Cristo veio para redimir a humanidade do pecado, para salvar a todos, para levar a todos até Deus. Por isso, em outro trecho do Evangelho, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Chamar os pecadores é chamar aqueles que se sentem necessitados, como os doentes que precisam de médico. Nenhum doente quer ficar doente. Quando nós sentimos que existe alguma coisinha diferente ou ruim conosco mesmo, no nosso organismo, o que nós fazemos? Corremos logo atrás do médico, não é? Quando a pessoa deixa as coisas passar, a saúde vai se complicando, e daí nem o médico consegue dar jeito. É preciso logo procurar o médico. Que nós nos sintamos, irmãos e irmãs, adoentados, no bom sentido. Que nos sintamos necessitados. Que nos sintamos todos precisando do médico que é Jesus. Ele quer nos curar, quer nos encaminhar, quer sarar as nossas feridas e quer nos apresentar como homens e mulheres novos, refeitos, vigorosos, para darmos um bom testemunho. E aqui, claro, é evidente que Jesus utiliza o exemplo da saúde física, mas nós podemos pensar na saúde espiritual. Nós precisamos de Jesus Cristo, que é Deus e Senhor, para que a nossa vida de fé, para que a nossa espiritualidade, para que o nosso querer seguir a Cristo seja
forte, vigoroso, seja uma atitude coerente com aquilo que nós cremos. Vamos então nesta Santa Missa, queridos irmãos e irmãs, nos compenetrar. Nós somos visitados por Cristo. Às vezes estamos sentados na nossa coletoria de impostos, fazendo as nossas atividades e não percebemos que Nosso Senhor vai passando entre nós e dizendo: segue-me. Se eu escuto, me levanto e o sigo, encontrarei o médico da minha alma. Mas eu posso fechar os ouvidos, entretido com tantas coisas, com tantas preocupações, posso não escutar o chamado que Cristo me faz: segue-me. Todos nós batizados devemos seguir a Cristo e acreditar que Ele, médico de todos nós, pode nos trazer a paz e pode nos salvar, porque o seu coração é misericordioso e sem limites. O seu amor para conosco não tem nenhum limite, é um amor absoluto, infinito, e Ele nos quer próximos do seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.